Salmo 1, vamos ler os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Senta aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu nem vou fazer introdução bíblica, eu já vou direto ao texto, para a gente ganhar tempo. Esse salmo, de número 1, ele, se você for olhar, ele em pouquíssimas palavras, ele dá o segredo que muitos pregadores querem ensinar, mas de forma errada. Você já viu falar da teologia da prosperidade? Então, eles querem mexer daqui, mexer dali e tal, fazer adaptações no evangelho, mas não tem precisão disso. Em poucas palavras aqui, vocês viram que quem seguir esses 3 passos negativos, que são 3 não, e os 2 passos positivos, que são 2 coisas que nós temos que fazer, no final vai falar assim: tudo quanto fizer, prosperará. Amém? O evangelho, irmãos, é simples. O cristianismo é simples. Às vezes a gente é que quer impressionar, que quer fazer malabarismo para que as coisas possam ficar da nossa maneira, mas o cristianismo é simples. Paulo disse à igreja de Corinto, que temia que, assim como a serpente enganou Eva, aquela igreja pudesse ser enganada pela astúcia do diabo e afastando a simplicidade que há no evangelho de Deus. Glórias a Deus. O texto começa dizendo bem-aventurado. Na última vez que eu vim aqui, eu falei um pouquinho. Quem estava aqui da última vez que eu vim aqui, que eu dei uma saudação? E eu dizia que a palavra bem-aventurado, tanto no Novo Testamento, que foi escrito no grego, que foi o versículo que eu li aqui nas bem-aventuranças, do chamado Sermão da Montanha, quanto no Antigo Testamento, que em sua maior parte foi escrito no hebraico, bem-aventurado aqui significa plenamente feliz. É aquela felicidade que não vem de fora para dentro, mas aquela felicidade que vem de dentro para fora. Amém? Plenamente feliz. Eu citei o exemplo dos discípulos lá em Atos, que após tomar uma grande surra, saíram regozijando, felizes, porque se acharam dignos de sofrer assim como Cristo sofreu. Eu dei o exemplo de Paulo e Silas, que após fazerem um ato de bem para uma mulher, libertar ela, eles foram açoitados, presos, e mesmo assim eles ainda continuaram adorando, porque o que acontecia por fora não mudava o que estava dentro, porque uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa plenamente feliz. E eles, mesmo com as costas sangrando, com os calombos, às vezes até febre, porque quem machuca assim dá até febre, íngua no corpo, e mesmo assim eles estavam felizes, porque a felicidade dele não dependia das coisas da terra. E naquela oportunidade que eu vim aqui, eu estava dizendo que se nós formos esperar as coisas ficar boas no mundo para a gente ser feliz, a gente vai ser feliz nunca. Se a gente estiver dentro daquilo que a Bíblia diz, com pandemia ou sem pandemia, nós vamos estar plenamente felizes. Amém. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh Deus poderoso. Aleluias. Glórias a Deus. E o versículo continua: bem-aventurado o homem. Quando a gente lê aqui o homem ou o varão, não quer dizer o homem sexo masculino. Aqui é a humanidade. Pode ser bem-aventurado o homem, pode ser bem-aventurada a mulher,
pode ser bem-aventurado o ancião, pode ser bem-aventurada a criança, pode ser bem-aventurado o rico, pode ser bem-aventurado o pobre. Porque a bem-aventurança, essa plenitude de felicidade, não depende da pessoa em si, mas depende dela por fé, obedecer a Cristo, seguir os princípios da palavra e tomar posse das promessas de Deus. Amém? As promessas de Deus, irmãos, é mais ou menos como alguém que tem um lote na cidade. Você pode ter um lote aí na cidade. Se você deixar ele sujo, não for lá arrumar, não construir, alguém chega lá, planta uma mandioquinha, coloca uma cerca, limpa, cuida, daqui a pouco, pela própria lei da cidade, ele toma posse desse lote, que era seu, mas você não cuidou, não tomou posse, e ele entra com usufruto ou os campeão e toma posse desse lote. Esse alguém que quer tomar posse daquilo que Deus nos deu é o diabo. Por isso a palavra diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Precisamos estar vigilantes. Então ele diz, bem-aventurado o homem, né? Ou seja, a humanidade. E aqui ele vai dar o segredo, como eu já antecipei. Ele vai dizer 3 pontos que nós não devemos fazer e 2 pontos que nós devemos fazer para que a gente possa ter as promessas do versículo 3 em nossas vidas, que são promessas muito grandes, promessas riquíssimas da parte do Senhor. Glórias a Deus. Se eu fosse dar um tema aqui, esse versículo 2 aqui é o segredo do fracasso se você não fizer conforme a palavra diz. E o versículo 3 é o segredo do sucesso se você fizer como a palavra diz. O primeiro não que ele diz aqui, né? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Para não perder o raciocínio aqui do esboço que eu fiz, vocês perceberam que tem 3 não e 2 sim. E eu meditando nisso aqui, fiquei pensando, da mesma forma que nós que somos pais, as irmãs que são mães, criam os filhos dizendo mais não do que sim, Deus também é da mesma forma. Existe, segundo os teólogos, 365 mandamentos negativos na Bíblia. Segundo eles, um não para cada dia. Mas quando Deus fala não é porque Ele quer ser o mal, é o contrário, porque Ele quer o nosso bem. Aleluias! Glórias a Deus! Eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós estamos chegando, eu sempre gosto de dar esse exemplo, nós estamos vivendo tempos que as pessoas pensam que amar é deixar fazer o que quer. A igreja que ama é aquela igreja que deixa correr solto. Mas a Bíblia diz o contrário, uma das expressões do amor de Cristo é a disciplina. Ele diz que o Deus corrige, o Filho é quem ama. E ele diz mais, se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Aleluia, da mesma forma, às vezes, meu menino estivesse aqui, ele queria subir, pular, correr daqui, e falar assim, meu filho, calma, fica quieto. Não é porque eu não quero ver ele feliz, é porque eu não quero que ele tropece e caia e machuque. E às vezes Deus fala as coisas para a gente não fazer, não é porque Ele não nos ama, é o contrário, é porque Ele nos ama. E sempre tem uma imagem na internet, uma criança chorando por causa de um ursinho pequenininho, e uma pessoa com um ursão grandão escondido, né, representando. Às vezes Deus diz para a gente falar, não mexer com uma coisa, a gente fica chorando por causa de uma coisinha, mas Deus tem coisas eternas para nós, muito melhores. E ele começa dizendo primeiro não, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glórias a Deus. Aleluia. E aqui, o Espírito Santo já deixa a primeira pergunta para mim e para você. Quem são meus conselheiros? Isso é muito importante. Meu primo conta uma história
que um amigo dele teve um problema com uma relia por causa de catira, de troca aí, de negócio. Ele teve um problema e ele estava muito nervoso lá, mais um outro amigo dele, e eles estavam dispostos a sair e lá na cidade, na outra cidade, se eu não me engano, acho que era Caldas, resolver o problema. E aí na hora que eles estavam saindo, chegou uns irmãos, ficou sabendo: rapaz, para com isso, você vai sujar seu nome, você vai estragar sua vida por causa de uma bobeira dessa. E conversou e aconselhou à luz da palavra, e eles: não, quer saber? Vamos ficar quieto. Mas quando o povo de Deus saiu, do mesmo jeito que o Espírito Santo manda o povo de Deus, o Espírito Santo também manda os ímpios, os que estão sendo usados pelo diabo. E aí chegou um pessoal lá: ah, rapaz, se fosse comigo eu não tomava um prejuízo desse não, você está doido, eu resolvia na hora. E eles: é mesmo, vamos lá. E diz que montaram no carro e saíram acelerados, no meio do caminho bateram numa vaca, rebentou o carro tudo e quase morreu. Se tivesse ouvido o conselho, aleluias, dos servos de Deus, das servas do Senhor, não teria acontecido esse problema. Por isso, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser plenamente feliz, se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero ser plenamente feliz, eu tenho que, não posso andar segundo o conselho dos ímpios. Eu tenho que andar segundo a direção do Espírito Santo. Ouvir homens de Deus, glórias a Deus. Aleluia. Só que tem dois aqui, eu vou lá no bispo, converso com ele quando eu vou receber da SERPS, converso com ele quando eu vou cortar o cabelo dele, vou lá no Josafá, que já tem muito mais experiência, só o tempo de crente que ele tem, é quase o tempo de vida meu, e eu gosto de conversar. Por quê? Porque se você, lógico que você não vai fazer tudo aquilo que a pessoa te fala, mas você vai filtrar a luz da palavra, e talvez uma coisa que eu ia aprender me machucando, alguém me ensina, sem eu precisar machucar. Aleluias! Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu trabalhava numa empresa, e lá tinha uma senhora crente, mulher abençoada, marido ímpio, ela com problema no casamento, e no mesmo serviço tinha uma jovem, e eu, de vez em quando eu passava perto delas, e vendo essa jovem, dando conselho para a mulher: não, você faz isso e isso que seu casamento vai ficar bom, não, você faz isso e isso que você vai ver, vai ficar uma beleza. Coisas que eu nem posso dizer aqui, visto que tem mulheres e crianças aqui junto conosco. Para resumir a história, depois eu fiquei sabendo, ali pelos conversinha, que essa senhora, seguindo o conselho dessa jovem, quase apanhou do marido. O marido quis saber: onde você está aprendendo essas coisas? Onde você está arrumando isso? O marido queria dar umas pancadas na mulher, o marido pensando que ela estava, com ser vergonhagem, aprendendo coisas na rua. E eu fico pensando: gente, se eu tiver com um problema no meu casamento, e todos têm problema, eu já tive vários, e creio que se Jesus demorar a voltar, ainda vou ter outros, isso é normal. Eu não posso de maneira nenhuma querer pedir conselho para uma pessoa que tem um casamento pior do que o meu, pedir conselho para um colega de trabalho que às vezes nem crente não é. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já vi, se for uma irmã que chegar e falar: ah, eu estou com um problema assim no meu casamento, a mulher, a primeira coisa vai falar: ah, só, larga de ser boba, ficar lavando cueca de homem, sai fora. Por quê? Porque já está com a vida frustrada, detonada, e quer acabar com o seu casamento. Quantas e quantas vezes já vi isso? Eu fui ser testemunha do casamento da minha gerente, esse casamento só de contrato lá no cartório. Na hora que chegou lá, um camarada falou assim: ah, vai casar? Vai. O cara: Deus me livre. Eu pensei: está repreendido. Larga de jogar suas frustrações na vida dos outros. Então, irmão, se você quer ser plenamente feliz, não ande segundo o conselho dos ímpios. Primeiro, nós temos o Espírito Santo. Segundo, nós temos a palavra de Deus. Terceiro, nós temos homens e mulheres de Deus. Vai pedir conselho
para quem tem 30, 40 anos de casamento e está crente no mesmo casamento até hoje. Aleluias! Glórias a Deus! E ainda assim, porque o ser humano é falível, ainda assim, filtre todos esses conselhos à luz da palavra. Como que alguém que quer montar um negócio, eu quero montar um negócio, eu quero ser um empresário. Você vai pedir conselho para uma pessoa que está devendo todo mundo? Para um ímpio que compra e não paga? Não, meu irmão. A gente tem que ser, a Bíblia fala que nós temos que ter bom senso. Então, se nós queremos ser se nós queremos ser plenamente felizes, bem-aventurados, nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Vocês perceberam o tanto que a Bíblia é simples? Não tem nada de difícil nisso, irmãos. A gente é que complica. Segundo conselho. Glórias a Deus. Que não se detém no caminho dos pecadores. Glórias a Deus. E aqui o Espírito Santo nos deixa a segunda pergunta. Por onde nós estamos andando? Nós estamos andando onde o Espírito Santo nos direciona? Ou nós estamos andando nos caminhos dos pecadores? Eu fazendo esse esboço e lembrando, eu novo convertido, muitos aqui me conhecem, problema com droga, com prostituição, etc, etc. Eu novo convertido, os primeiros que me abraçaram eram pessoas também assim, que não tinham um testemunho tão bom também na igreja, mais ou menos igual a caverna de Adulão lá, os que me acolheram, eu comecei a andar com eles, e pouco tempo na igreja, aí o cidadão chegou em mim, rapaz, vamos lá no Mocagi evangelizar? Você está ficando doido, rapaz. Capaz que se eu for lá evangelizar, capaz de eu ficar por lá mesmo e perder minha bênção. Então, meus irmãos, não é questão de não confiar em você porque você é isso, é aquilo. É porque a própria Bíblia diz fugir da aparência do mal. Tem coisas, irmãos, que a gente resiste. Tem que resistir, tem que enfrentar. Outras coisas a gente tem que fugir. Que é um camarada santo, íntegro, temente a Deus igual José. Mas na hora que a coisa arrochou para o lado dele, ele teve que correr, meu irmão. Tem coisa, irmão, que é laço. Ó, acelera. Porque senão cai. Então, meus irmãos, nós não podemos demorar, não podemos nos deter no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é largo, é espaçoso. Eu viajando aí lá para o Gama, na conferência, conversando com um amigo meu lá, ele mexe com tatuagem, ele falou lá, uma irmã chegou em mim esses dias e falou assim, eu achei uma igreja que é boa demais. Lá não tem doutrina nenhuma, lá não tem problema fazer tatuagem, não tem problema fazer isso, fazer aquilo, eu posso servir do jeito que eu quiser, achei meu lugar. Aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, adianta eu ou outro comedor de feijão querer ir lá e mandar o pedreiro aumentar a porta? Mandar uma máquina lá, uma patrol e alargar o caminho? Não adianta, meus irmãos. A gente tem que aprender a confiar que quando Deus fala não, é para o nosso bem. Aleluias. Quando Deus fala não, é porque vai nos fazer mal. Devemos aprender a confiar no nosso Pai. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aqui, irmãos, quando ele fala não se deter no caminho dos pecadores, deter é o mesmo que demorar. Nós até caímos em pecado, é verdade, mas nós não podemos de forma alguma
acostumar com o pecado. Às vezes a gente vacila, anda no caminho dos pecadores, mas nós não podemos nos deter, nos demorar lá. O pecado, irmãos, eu comparo ele o seguinte: um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem cheio do Espírito Santo, quando ele comete um pecado, é assim, ó, ele está bem com Deus, firme com Deus. Eu vou contar um testemunho íntimo meu, pessoal, mas é para que os irmãos possam entender com clareza, porque a mensagem tem que ser pregada com clareza. Eu vim de um mundo, de um ambiente totalmente contrário da palavra de Deus. E no decorrer dessa caminhada eu conheci minha esposa. E eu comecei a namorar com ela, buscando a Deus, e no meu namoro eu acabei caindo em pecado com ela. O dia que eu caí com ela era a mesma coisa se tivesse o peso do mundo inteiro nas minhas costas. Eu chorava que eu quase me derretia. E eu pensava, gente, como que eu fiz uma lambança dessa? Para que eu fui fazer isso? E ficava assim, fiquei totalmente desesperado. Porém, passa uns dias, de novo, o problema. Aí aquele que era o peso do mundo inteiro, já é o peso de um bitrem carregado. Passa uns dias, de novo, já é um Fusca. E se eu continuasse daquela forma, chegaria a um momento que Deus me livre de acontecer isso comigo e Deus me livre de acontecer isso com você, que a mente cauteriza. A pessoa está totalmente ao contrário da vontade de Deus e está com convicção que está certo. Era o que acontecia com os fariseus. Por que Jesus batia pesado, batia firme nos fariseus? Porque eles estavam errados, mas eles confiavam porque eles eram filhos de Abraão na carne, eles confiavam que estava salvo. E hoje, a coisa mais difícil que tem é pregar para um religioso, seja evangélico, seja católico, seja o que for. Por quê? Você está mostrando na Bíblia que tal coisa é errado, mas ele está confiando na religião. Não, eu sou da Assembleia de Deus, rapaz, eu vou para o céu, eu sou da Deus é Amor, eu sou da congregação cristã. Nunca vi nenhuma dessas igrejas aqui na Bíblia, né, pastor Josafá? Pastor Josafá fala muito isso, nunca vi, não tem. Irmãos, nós vamos para o céu pelos méritos de Cristo, pela graça do Senhor, aleluias, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então nós não podemos nos deter, nos demorar no caminho dos pecadores. Sobre caminho dos pecadores, hoje nós vivemos no mundo virtual. Hoje você paga uma conta pelo celular. Hoje tem até dinheiro digital. Quase tudo que você vai fazer hoje precisa de internet. E no mundo virtual, onde se usa a palavra navegar, fica aqui uma pergunta para nós. Por quais sites nós estamos navegando? Se fosse jogar aqui no Data Show, sem você poder apagar seu histórico, lá no seu celular, no seu computador, sem eu poder apagar, será que eu ficaria envergonhado aqui, se eu fosse passar aqui tudinho o que eu assisto? Será que se fosse passar tudinho o que você assiste aqui, será que você ficaria envergonhado? Do bispo, eu posso esconder. Da minha esposa, eu posso esconder. E de Deus? O que adianta eu me passar por uma pessoa que eu não sou aqui? E naquele dia eu ouvi: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. Meus irmãos, o Evangelho é uma bênção. Mas o cristianismo, ele tem uma diferença muito grande das demais religiões. Quando você tem um encontro com Cristo, através da palavra de Deus,
você tem duas opções. Ou você se afasta, ou você se aproxima. Ou você crê, ou você duvida. Ou você se prostra, ou você endurece. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 12, em outras palavras, mas ela diz o seguinte: viva a sua vida, aproveite a sua vida, faça o que você tem vontade no coração, mas saiba de uma coisa: de tudo isso, Deus vai requerer contas. Aleluias! Glórias a Deus. Terceiro não. Glórias a Deus. Que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui, quero fazer a terceira pergunta para mim e para você, que o Espírito Santo me fez, eu quero fazer para você também. Com quem eu tenho tido comunhão? As pessoas, irmão, confundem muito. Ah, Jesus comia com publicanos, com meretrizes, com pecadores? Sim, mas Jesus pregava para uma multidão. Ele enviou uma vez 70. De uma multidão para 70 já tem muita diferença. Ele andava com 12. Desses 12 para 70 tem muita diferença. Desses 12, quando ele queria uma comunhão mais íntima, ele separava 3. Pedro, Tiago e João. Desses 3, apenas um tinha coragem de sentar pertinho de Jesus e reclinar a cabeça no peito dele. Você pode conversar com o Ipameri inteiro, meu irmão. Você pode ter amizade com o Ipameri inteiro, do momento de dialogar, de conversar, de trabalhar. Porque se fosse para sair do mundo, então Deus nos levava para a glória. Mas comunhão é luz com luz e treva com treva. Glórias a Deus. Maravilha, Jesus. Maravilha. Glórias a Deus. Então, no versículo 1, nós aprendemos 3 coisas que nós não devemos fazer para ser bem-aventurados, ser plenamente felizes. E é interessante que o salmista, ele faz o caminho inverso de alguém que tem uma vida fracassada. Porque alguém que tem uma vida fracassada, ele começa a ouvir o conselho dos ímpios e andar segundo esses conselhos. Já não basta ele andar segundo esses conselhos, ele permanece andando segundo esses conselhos. Então ele começa ouvindo, vai andando e permanece andando. Depois ele vai e se assenta, acostuma com a situação. Esse é o segredo do fracasso. Quando alguém começa a esfriar, você vê, você percebe. Infelizmente, pessoa já não começa mais a vir ouvir a palavra de Deus, já começa a ouvir músicas que não são de adoração a Deus, que são seculares. Começa a ouvir, em vez de ser pregação, começa a ouvir conselhos de pessoas ímpias. Daqui a pouco ele começa a andar junto com essas pessoas. Daqui a pouco ele está na roda, com o boteco lá com o povo, no prostíbulo, e, infelizmente, se distanciou do Senhor. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu sei que eu tenho que vigiar, porque a Bíblia fala que a gente tem que vigiar. Eu sei que o que está lá de fora também é do mesmo jeito do que eu, à vista de não ter méritos, mas a diferença nossa é o quê? Que nós aceitamos o senhorio de Cristo e tentamos ser fiel a esse senhorio, amém? Glórias a Deus. Quero só abrir um parênteses aqui sobre isso aqui, para a gente passar para o versículo 2. Quer ser bem-sucedido? Isso aqui é um parênteses, não está no texto explicitamente, mas tem por toda a Bíblia. Ouça o Espírito Santo.
ande com Cristo. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Você já viu que a gente não tem pressa de ir embora de um churrasco, mas fica doido para o culto acabar? É assim mesmo. Até nós somos falhos. A gente não tem pressa eu não gosto muito, né, mas quem gosta de filme não tem pressa do filme acabar, mas não aguenta às vezes 15 minutos de oração. Então, se demore na presença de Deus e tenha comunhão com Deus. Melhor amigo que nós podemos ter é Deus, irmão. Aleluias. Ele não falha. Ele não falha. Ele é o único que sabe até o que nós pensamos e ainda continua fiel a nós. Talvez se a minha mulher sonhasse o que é as coisas loucas que eu já pensei e penso na minha vida até hoje, capaz que ela já tinha largado de mim. Porque tem hora que eu penso, não é eu não, é o Satanás um trem desse, não tem lógica, né? E vamos para o versículo 2 aqui, vamos acelerar para a gente terminar. Ele falou sobre os mandamentos, né, negativos. Vamos ler o versículo 1, os mandamentos negativos. Bem-aventurado o homem que não... Esse é o primeiro, não anda segundo o conselho dos maus. Segundo, nem fica parado no caminho dos pecadores. Terceiro, nem... Beleza. Está gravado aí na mente? Como o pastor disse aí na oração, está gravado aí na tábua do coração? Simples, né, irmão? Os dois mandamentos positivos para que a gente possa tomar posse da promessa. 3 negativos e 2 positivos. Primeiro, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem muita gente, irmão, que pensa que ser crente é chato. Eu não vou ser crente não pode isso, não pode aquilo. E ele pensa que ser crente é uma chatice. Mas, ao longo desses poucos anos que eu tenho na igreja, sabe o que eu percebi? Ser crente é chato para quem é morno. Porque ele não aproveita nem da carne e nem do espírito. Aí para esse é chato. Porque ele não aproveita nem do mundão, não cai no mundão de pecado uma vez, mas também não bebe da água do Espírito Santo. Para esse é chato. Aleluias. Quem que nos deu o prazer de quando você come uma comida boa aí? Quem que colocou esse prazer em nós? Não foi Deus? Né? Você come uma boa comida, eu nem vou ficar falando as comidas aqui, senão vocês vão ficar com fome, com pressa de jantar. Quem que nos deu o prazer de ter uma relação de intimidade com a esposa, com o marido? É Deus. Quem que nos deu o prazer de fazer um bom passeio numa praia? Quem já foi na praia aqui, amém? Quem não tem vontade de ir, quem não foi tem vontade de ir, diz amém aí. Profetiza que Deus vai abrir essa porta na sua vida. Chega lá, você seja luz naquele lugar. Chega lá, você glorifique o nome de Deus naquele lugar lá. Amém? Quando a gente faz um bom passeio, quando a gente pratica um esporte, quando a gente vai numa pescaria, faz alguma coisa que a gente gosta e a gente sente prazer, é Deus que nos deu esse prazer. Agora você imagina, se Deus nos deu prazer nas coisas naturais aqui na terra, quanto maior é o prazer que Deus tem para nós das coisas celestiais. Pensa, ser crente é chato, irmão, para quem não se entrega de verdade. Os homens que mais renunciaram ao mundo, os homens que mais renunciaram aos prazeres pecaminosos, os homens que renunciaram inclusive os embaraços que não são pecado, porque Hebreus 12:1 vai falar que de pecado e de embaraço. Tem coisa que não é pecado, irmão, mas é embaraço. Não é pecado você chegar lá na sua casa um final de semana e, como diz aí o povo, vem maratonar na Netflix. Não é pecado, dependendo do que você estiver vendo. Mas é embaraço. Vai te atrapalhar de você orar, vai te atrapalhar de você ter um momento de qualidade com a sua família, vai te atrapalhar de você ler a Bíblia. Então, irmãos, os homens na história que tiveram coragem, que tiveram disposição para renunciar ao mundo, para renunciar ao pecado,
Que o pecado traz um prazer momentâneo. No momento traz, mas depois gera morte. Os homens que tiveram coragem para renunciar aos embaraços foram os homens que viveram as experiências mais incríveis da história. Moisés, irmão, ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que isso quer dizer? Ele largou de ser neto do homem mais poderoso do Egito, que era a nação mais poderosa da época. Eu tenho certeza que aquilo que o filho nunca fez com o pai, o neto faz. Não é, Josafá? Aquilo que você nunca deu para o seu filho, seu neto, o neto você dá. Moisés, irmão, tinha tudo que o dinheiro podia comprar lá. Regalia. Pensa o tanto de gente puxando o saco dele. Pensa o tanto de gente bajulando tudo. Mas ele renunciou aquilo tudo ali, sabe para quê? Para ser perseguido pelos seus próprios irmãos que ele estava querendo ajudar. Para ser, muitas vezes, as pessoas queriam apedrejar ele, matar ele. Mas tem uma coisa. O único na Bíblia que colocou um cajado e viu um mar se abrir na água foi ele. Amém? O único na Bíblia que tocou na rocha e saiu água da rocha foi ele. Um homem que a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus. Irmãos, você quer ter prazer em Deus? Essa palavra aqui tem me pegado e não é de hoje não. Sabe por que a gente não vive esses milagres mais? Porque a gente não vive mais essas coisas extraordinárias? Porque a gente não tem coragem de renunciar, às vezes, nem um pão com café de manhã para jejuar. A gente não tem coragem de renunciar nem uma tarde de descanso, onde você poderia ir lá visitar um irmão que está com depressão pensando em suicidar. A gente não tem coragem de renunciar nem uma hora de WhatsApp, redes sociais, para mergulhar na palavra de Deus por dia. Por isso, irmãos, os nossos prazeres estão na terra, porque nosso coração está voltado aqui. Mas eu estou orando e estou pedindo, Senhor, através da minha vida e através da vida da igreja, que nós possamos ter prazer na lei do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Paulo era membro do Sinédrio, como se fosse hoje um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem quanto que aquele povo lá ganha, fora as regalias. Jovem, uma mente brilhante, uma carreira espetacular. Ele renunciou aquilo tudo ali, para tomar paulada, para ficar à deriva no mar, passando frio, para passar fome, para ser perseguido, para ser picado de cobra. Se fosse nos dias de hoje, muito ia falar assim, olha lá, ó, o cara é pecador, ó, Deus está pesando a mão nele. Ele renunciou a isso tudo, mas foi o único homem que a Bíblia fala que se em espírito não sei, se no corpo não sei, mas que foi até o terceiro céu, irmão. Aleluias! Glórias a Deus! E ele falou assim, ó, tudo aquilo que eu considerava importante, carreira, religião, fama, dinheiro, ele falou assim, eu considerei como refúgio, como esterco, mediante as revelações que eu recebi do Senhor. Um homem que quando demorou no seu sermão, alguém morreu, caiu da janela e foi lá e ressuscitou. Um homem que quando chegava alguém enviado do Satanás para querer colocar pressão, ele decretava o juízo e o juízo acontecia na hora. Então, irmãos, nós temos que escolher. Eu tenho falado com Deus o seguinte, bispo: Senhor, eu não dou conta de te conquistar, me conquista. Me conquista ao ponto que eu não tenha olhos para as coisas do mundo. Como diz um grande pregador dos séculos passados, grava a eternidade nos meus olhos. Nós precisamos, irmãos, pensar em coisas eternas. Tem muito pregador aqui querendo colocar que nós colocamos o coração nas coisas aqui palpáveis.
Por isso que muitas campanhas tem que ter alguma coisinha para você pegar, tem que ter alguma coisinha para você levar para casa, mas nós, irmãos, vivemos por fé e não por vista, nós vivemos por aquilo que a gente não vê e não por aquilo que a gente vê. Aleluias! Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Jesus! Aleluias! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Deus. Vou acelerar aqui, irmãos. Maravilhas, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Segundo, para a gente terminar, versículo 2, eu já vou só resumir o 3 para a gente terminar. Segundo mandamento positivo, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Integridade. Integridade. É crente na igreja, é crente em casa. É crente na igreja, é crente no trabalho. É crente na igreja, é crente na praia. É crente na igreja, é crente em Caldas Novas. É crente na igreja, é crente na festinha de família. Integridade de dia e de noite. A Bíblia nos chama de noiva. Imagina aí você que é casado. Se o seu marido ou sua esposa for fiel a você de noite e de dia for infiel, você vai aceitar isso? Por que você acha que Deus vai aceitar nós? Titubeando entre dois pensamentos. Meus irmãos, a Bíblia, nesse ponto, ela até nos constrange. Quem quiser, aleluias, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se Jesus quisesse, ele fazia todo mundo seguir ele e pronto. Ele não mandou a baleia seguir o barco, a baleia ou o grande peixe, como você queira, seguir o barco para engolir Jonas? Ele não mandou os leões ficar de boca fechada para não comer Daniel? Então, se ele quisesse, ele fazia, irmão. Um Deus que fez um universo, que fez um mundo desse jeito, mas ele nos dá a oportunidade. Quem quiser. Se você quiser ser íntegro, nós vamos colher coisas boas. Se não, vamos colher coisas ruins. Só resumir aqui rapidinho, que meu tempo terminou. Glórias a Deus, versículo 3. Olha as promessas. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Águas na Bíblia significa o Espírito Santo. Amém. Tem coisa melhor, irmão, do que ter Deus morando na sua vida? Amém. Aleluias! Amém. Que promessa é essa, irmão? De você ter Deus morando na sua vida? Glórias a Deus! Árvores plantadas a ribeiro de águas. O mesmo que Deus está morando na sua vida. Cujas folhas não murcham. Quando você passa aí, não sei você, mas quando eu passo aí, você vê uma árvore bonita, plantada aí na beira do rio ou em algum lugar, você glorifica a Deus ou não glorifica? Eu glorifico assim, meu Deus, o Senhor é top mesmo. Então, cuja folha não murcha, é aquela pessoa que vê o irmão e fala assim, rapaz, realmente Deus é na vida desse irmão. É uma pessoa que rende glórias para Deus. Aleluias. Uma pessoa que quando a pessoa fala assim, rapaz, realmente o bispo é um homem de Deus, e vê a vida dele, e dá glória a Deus pela vida dele, cujo dá fruto na estação própria, é uma pessoa que espera o tempo de Deus. Não fala que cujo que dá fruto o ano inteiro, na estação própria. Nós temos que ter tempo, paciência, irmão, para esperar o tempo de Deus. Isso aqui é difícil demais, irmão. Tem hora que eu fico ansioso. Senhor, eu quero ver os milagres, eu quero ver minha família converter, quero ver meus tios, meus primos ser salvos. Espere, irmão. Espere em Deus. Aleluias. Espere em Deus que nós vamos ver esses frutos. E tudo quanto fizer prosperará. Aqui eu quero encerrar dizendo o seguinte. O pessoal brigava com Isaac, né? Isaac cavava um poço,
Aí o povo, não, essa água aí é minha. Tudo bem, irmão, fica com essa água aí. Isaac falava assim, vem cá, meu servo, dá uma enxadãozada ali. Saía a água. Essa água aí também é minha. Pode ficar, besta, tranquilo, tranquilo. O problema não é a água, não. O problema é a promessa. Fura aqui, meu servo, saía a água. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. O crente, irmão, que está debaixo da promessa, ele não precisa mudar de cidade, ele não precisa mudar de emprego, ele não precisa mudar de igreja, ele não precisa mudar de casamento. Aonde ele bater o enxadão dele ali, sai água. Aleluia! Glórias a Deus. Eu agradeço a Jesus por essa oportunidade. E não se esqueça, irmãos, de estar orando por mim e pela minha família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.